Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoe, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, guiai-me. Espírito Santo, iluminai-me. Espírito Santo, santificai-me. Amém. Livro do Céu, de Luísa Picarreta. Assim como a criatura possui a unidade humana, quem vive no querer divino possui a unidade divina. Quem faz a divina vontade se torna mãe. Em 14 de novembro de 1928, a Luísa diz: sinto-me toda abandonada no santo querer divino. E apesar das privações de Jesus, a minha pobre mente é levada por uma força irresistível a seguir os seus atos. Creio que seja a mesma divina vontade que, tendo subjugado a minha, faz seu curso, chamando a todos os seus atos, como se, em ato, o estivesse fazendo
e eu, seguindo-a em seus atos, pensava nos primeiros tempos da criação, quando tudo era felicidade no homem e que, estando na vontade do seu Criador, vivia na unidade, vivia na sua unidade, na qual tudo podia receber e tudo podia dar ao ente supremo. Unidade significa tudo. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, nós criamos o homem com a nossa semelhança. Por isso, também ele possui a sua unidade humana. Por isso, se fala, se age, se caminha e outras coisas podem chamar-se os efeitos da sua unidade, porque uma é a sua vontade, uma a sua cabeça, da qual todos os seus atos dependem. Por isso, se pode dizer que a força da unidade da sua vontade, que fala, que age, que caminha, como efeitos dela, se o homem não tivesse esta unidade, todos os seus atos estariam em contradição entre eles. Acontece como ao Sol, desde a altura da sua esfera. Um é o seu ato de luz, e como possui a unidade da luz, dada a ele pelo seu Criador, enquanto é um só ato, os seus efeitos de luz são inumeráveis. Agora, para quem faz e vive em minha vontade divina, cessa o querer humano. A sua vida não tem mais razão de existir, porque começa a vida da unidade da minha. E assim como a minha é um só ato, e tudo o que criou ou pode fazer, podem se chamar os efeitos deste ato só. Então, Jesus vem nos dizer que quem vive na vontade divina, a sua vontade humana cessa, a sua vontade humana termina, não tem mais razão de existir. É como Maria, quando diz faça assim a sua vontade, ao responder o anjo, ela naquele instante deixou de fazer a sua vontade cessou naquele instante para ela só fazer a vontade divina, não é? E ao fazer a vontade divina começa essa união, não é? Essa unidade de tudo, tudo mesmo passa a ser uma união divina. A vontade humana deixa e fica só com a vontade divina. E Deus trabalha somente nessa criatura com a sua vontade divina. Então, como a vontade divina é um só ato, não é? A vontade divina age em tudo num só ato, em tudo o que criou, não é? Ou tudo o que ele pode fazer. Então, daí surge, do ato único que Deus fez, vão surgir depois os efeitos deste ato único, como ele explica aqui sobre o Sol, não é? O Sol transmite a luz. O ato único do Sol é transmitir a luz. Mas depois temos os raios que vêm do Sol, estão ligados ao Sol, não é? Os raios do Sol estão ligados ao Sol porque vêm do Sol, não é? Mas está tudo numa unidade única. Enquanto o ato único, esse ato único que é o Sol, a luz do Sol, os efeitos da luz do Sol são esses raios, não é? São a luz que o Sol vai transmitir, são os efeitos, né, deste ato do Sol, que é o ato único. Então existe o ato único e depois os efeitos desse ato único. No caso do Sol,
O sol em si é o ato único de Deus, Deus criou o sol, mas esse sol traz os seus efeitos para nós, que são os raios que caem aqui para a terra, não é? Que vêm para a terra para fertilizar a terra, fazer os frutos amadurecerem, nos transmitirem, né, o calor, sabe, também em tempos de inverno, sentir aqueles raios de sol a penetrarem em nós, não é? Aquecer. Então, são esses os efeitos desse ato único de Deus, mas está ligado numa única unidade. Então, a criatura também, quando se une, não é? Com a vontade divina, ela possui tudo, fica no ato único de Deus. Mas esse ato único vai produzir os seus efeitos, não é? Quando ela pensar, quando ela agir, não é? Tudo isso vai ser, não é? Tudo que ela produzir vai ser os efeitos dessa união única com Deus, não é? Vai produzir os efeitos das obras divinas. Não é? Então é muito grande. Por isso, diz aqui o Senhor, a alma vivendo nesta unidade do meu querer divino, como em seu próprio centro, encontra-se todos os efeitos do ato único dele. E oh, como é belo ver esta criatura em todos os efeitos que sabe e pode produzir a nossa vontade. Ela corre na luz do sol, como efeito do nosso querer, corre no sol, corre no mar, corre no vento, em tudo, corre como a vontade humana corre em todos os atos humanos, em todos os atos humanos, e como a luz do sol corre em todos os efeitos. Assim, a alma corre no Fiat em todos os efeitos que ele possui e produz. Eis que viver em nosso querer é o maior prodígio. E se a nossa divindade quisesse fazer algo maior, não poderia, nem encontraria outra coisa maior, mais prodigiosa, mais potente, mais bela, mais feliz que o nosso querer para poder dar à criatura, porque ao dar à criatura a nossa vontade divina, damos tudo, e o seu poder faz eco, ressoa no fundo da alma e forma-nos as nossas imagens mais belas, e o eco da pequenez humana faz um só com o nosso, de modo que, unindo-se ao nosso primeiro ato, corre e se difunde em todos os efeitos que produz o ato único de Deus. Depois disto, meu amável Jesus fazia-se ver como pequenino, como um menino pequenino, o qual, pondo os braços ao meu pescoço, e me disse: minha mãe, quem faz a minha vontade divina se torna mãe. Meu fiat divino a embeleza, a transforma e a torna fecunda, de tal modo de dar-lhe todas as qualidades para ser verdadeira mãe. E eu me vou formando esta mãe com os reflexos do sol do querer divino e me glorio e tomo tanto gosto em chamá-la mamãe minha, minha mãe, e não só a escolho por minha mãe, senão que chamo a tantos outros pequeninos e lhes dou a minha mãe por mãe deles. E enquanto dizia e fazia isto, fazia-me ver em torno de mim tantos meninos e meninas, e o menino Jesus dizia-lhes: esta é a minha mãe e a vossa. Aqueles pequeninos faziam festa e se estreitavam todos no meu redor, ao meu redor, com Jesus. E Jesus continuou: estes pequeninos que você vê não são outra coisa que o primeiro grupo de filhos do meu querer divino. Nele, todos serão pequeninos, porque a minha divina vontade tem virtude de convertê-los, de conservá-los frescos e belos, como saíram das nossas mãos criadoras. E como chamou a tua pequenez a viver nela,
é justo que, como primeira, seja a pequena mãe dos pequeninos. Amém, Jesus. Obrigada. Então, a primeira a ser convidada a viver a divina vontade, a depositária da divina vontade, foi Luísa Picarreta, não é? Todo o projeto começou com ela. Então, ela é a mãe, né? A mãe absorvendo todas as qualidades divinas, toda a grandiosidade, todo o bem que Deus faz nela através da sua divina vontade. Então, ela se torna mãe para aqueles que vão começar, não é? Ela passou por esse projeto, aprendeu, não é? Escreveu, deixou escrito para que nós que viéssemos pudéssemos também acolher essas verdades divinas que o próprio Jesus ditou para Luísa Picarreta e fazer de nós também pequeninos filhos, não é? Dessa vontade divina. Então, se quem faz a vontade de Deus é mãe, Luísa Picarreta foi aquela, não é? Que dentre as criaturas, fazendo exceção de Maria, dentre as criaturas, não é? Normais, foi ela escolhida para ser depositária da divina vontade, então ela é a mãe, não é, de todos os outros filhos que vão seguir esta ordem de viver a divina vontade, de abraçar esta santidade que Jesus vem trazer, não é, de viver da sua divina vontade. Então somos os pequeninos filhos. Jesus nos apresenta a Luísa como mãe, como aquela que iniciou esse projeto, não é, com Jesus. Então quem faz a divina vontade é uma mãe, não é? Quanto mais se cresce nos conhecimentos, não é? Vai se adquirindo também uma linguagem mais ampla, vai se adquirindo, vai se entrando nessa dimensão divina e acaba por se tornar mãe também, não é? Luísa a primeira, e os demais que vêm aí começam por ser filhos pequeninos, não é? Que vão bebendo a pouco e pouco dessa santidade divina, desses conhecimentos divinos, não é? De gole em gole, vamos tendo conhecimento e vamos crescendo nesse conhecimento para nos tornarmos também mais, não é? Daqueles que fazem a vontade de Deus, como o próprio Jesus falou numa das passagens dos evangelhos, né? Quando fala de dizendo, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, né? Tua mãe quer ver-te. E ele, como estava a ensinar, né? Estava a ensinar, acho que era meio dos discípulos, dos apóstolos, não me lembro bem, mas ele estava ali, né? A ensinar, a pregar a palavra. Então vieram lhe dizer que tua mãe quer ver-te, né? Então aí está aí a tua mãe e os teus irmãos. O que Jesus respondeu? Jesus respondeu, não é? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Que faz a minha vontade, esse é minha mãe, meu irmão, né? Então, Jesus confirma aqui no livro do céu. Quem faz a divina vontade, né? Se torna mãe, né? Se torna irmão de Jesus, se torna Jesus, né? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Estamos na categoria de filhos, de irmãos, mas também de mãe, ao cumprir fielmente a vontade de Deus. Estamos na categoria de mãe, aquelas que vão absorver esses conteúdos, não é? E vão poder passar aos outros, né? Você vai bebendo desse conhecimento, começa como uma criancinha que vai entendendo, vai dando os passos de compreensão na vida, o que é a vida na divina vontade, vai crescendo, crescendo, crescendo. Então se tornas, né, uma mãe, porque conheceste deste esta abertura para Deus fazer a sua vontade em si, em você. Então você acaba por conceber, não é, esses conhecimentos para depois distribuir também aos outros, não é? Dar a conhecer também aos outros que vêm ali. A gente vai crescendo, não é? E é isso. Jesus é maravilhoso nos seus conhecimentos, nas suas explicações, não é? E nos dá esse conhecimento maravilhoso do livro do céu para aprender a viver divinamente, não é, com esses conhecimentos divinos, abandonando a vivência da vida humana por si só,
para abraçar a vida divina, não é? Que engloba tudo, que nos faz participar de tudo o que é seu. Então é muito grandioso isto. Que a divina vontade possa reinar nas nossas vidas, nos nossos corações. E o Espírito Santo venha, não é? Nessa terra do nosso coração formar a geração divina, a geração daqueles que vão viver a vontade de Deus, que querem viver a vontade de Deus para serem realmente transformados, não é? Para que o germe divino cresça nessa vontade de querer fazer o divino e que o divino possa realmente fazer parte, tomar conta desta vida, não é? E dar então os benefícios do que é viver completamente entregue à vontade divina. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em ti.